amigos, família Podcast Fé Compartilhada. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite nós estarmos juntinhos compartilhando a nossa fé. Elias? José, mais uma semana, né? Nós estamos aí para compartilhar nossa fé, o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Compartilhar para que venha crescer a sua fé, para que você está aí desse lado, aí precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Esteja conosco nessa noite para ouvir o que Deus vai falar nos corações e com certeza vai ter algo maravilhoso para os nossos corações nessa noite, né, Elza? Sim. E a reflexão dessa noite é: nós devemos confiar, ter fé e buscar a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a alegria de estar aqui com nossos amigos, né? A Ana, o Sérgio, para estar compartilhando, contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho da sua superação. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Que bom. Casal de amigos abençoados. Amém. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Uma satisfação, né, Elias? Uma alegria, né? Ter os nossos amigos por perto, né? E para compartilhar, né, aquilo que Deus tem feito em suas vidas, né? Nós sempre falamos aqui, as pessoas conhecem muitas vezes ali no dia a dia, no trabalho, aonde vai, mas não sabe qual foi a caminhada, né? Exato. Não sabe qual foi a caminhada, desde quando começou tudo até chegar ao agora. Então as pessoas vê só o agora, né? Mas não sabe qual foi tudo o processo até chegar até aqui, não serve? Então, isso que a gente tem que compartilhar, mostrar para aquelas pessoas que a caminhada é longa, ela é árdua, ela é batalhada, né? Sim. Porque tudo é guerreado, né? Sim. Então, a gente vai compartilhar isso hoje para mostrar para as pessoas que tudo é com esforço, é guerreando que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Não é, meu Sérgio? Sim, com certeza, porque a trajetória, né, da onde, como você chega, e isso é interessante, como você falou, Elias. Às vezes as pessoas não conseguem imaginar, né? Por que você está em tal lugar, por que você chega, por que você está nessa posição, né? Mas tudo há uma caminhada, né? E você não tem como você correr disso, né? Então você tem a sua escolha de como você vai fazer essa caminhada, de como você vai percorrer. Exato. E eu tô ficando assim com esses pensamentos e tá batendo forte em mim de como você projeta a tua vida. Porque quando a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, ficando mais experiente, aí você começa a entender as coisas e começa a ficar melhor. O problema é que quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo, só que daqui a pouco, quando você fica mais velho, você acaba esquecendo. Mas isso é bem lá pra frente. Não. Ana, fica à vontade para estar cumprimentando as pessoas, né? E aí a gente vai começar já a bater um papo com vocês. Uhum. É um prazer muito grande estar aqui, né? Ele vai falar mais, eu vou ficar mais quieto, deixar mais por conta do Serginho. Eu não sou o falador, tá? Pelo amor de Deus. Ele é o mais falante. Ele é mais falante, mas eu vou ficar mais aqui de companheira. E como que foi já falamos já da caminhada, do trajeto até aqui, mas a gente tem que saber como que foi, né, o início de tudo, né, Serginho? Onde que foi a infância? Vocês nasceram onde? No Paraná mesmo? Onde foi que vocês, né, você e a Ana nasceram no Paraná, outro estado? Deixa eu falar, porque para ela falar onde ela nasceu, ela vai falar em outro idioma. Você falava espanhol? Não, é que assim, esse jeito de falar é um pouco da minha infância também. Uhum. Porque a minha infância foi uma infância que foi muito sofrida e eu era muito tímido. Na verdade, eu sou muito tímido, né? Então as pessoas, você fala bastante, você se comunica, então você não tem problema de falar. Mas é ao contrário, sabia? É algo assim que eu fui tão reprimido, né, na infância, por timidez, que aí você acaba falando, até mesmo para você... É uma defesa, digamos assim. É como se fosse uma defesa você falar. Então é algo assim, ao contrário. Inclusive, é algo que eu trouxe da minha infância, essa timidez. E depois da vida adulta, você se obriga a falar. E aí, como defesa, você sai falando. Mas é mais uma defesa. Mas, assim, você falou assim na sua infância. Aonde que você nasceu?
Paraná. Nasci numa cidadezinha chamada Janiópolis. Janiópolis. Interior do Paraná. Vim pra cá, pra Piraquara, há 30 e quantos? 31 anos, mais ou menos. Bastante Então tempo, vim né? criança pra cá e nasci na roça, como o povo diz, né? Interior. E no interior. E aquele tempo, roça era roça mesmo, né? Hoje em dia, né, a roça Do maquinário, né? Isso, Do manual, né? não tinha energia elétrica, não tinha saneamento básico, não tinha água encanada, ainda era com o poço, tirar a água lá com a manivela. isso. Uhum. Então eu sou dessa época aí, né? Desse tipo de sítio mesmo, desse tipo de roça, essa roça bem a moda antiga, assim. E era um tempo muito bom, né? Um tempo que as crianças brincavam mais. Tinha liberdade, né? Tinha liberdade. Porque a gente até, quando a gente não morou na roça, né? Mas Eu a gente, morava. A Rose morou. Mas a gente vê que a infância nossa é diferente do que é de hoje dos nossos filhos, né? Sim. Né? Porque era mais livre, a gente tinha mais liberdade para brincar até um certo horário da noite, né? Hoje já tem esse problema, hoje já não tem como uma criança ficar brincando até a alta hora da noite, né? Porque já tem um problema de segurança, né? Cuidado, né? Cuidado maior, né? Mas antes nós tínhamos essa liberdade, né? Até porque eu acho que eu não sei se a população era menos assim, ou se era menos populoso, ou porque a gente se conhecia, sabe? Amigos de infância são amigos até hoje. E engraçado que esses amigos de infância, parece que a criançada de hoje em dia não tem como a gente tinha. Era amigo mesmo que você levava para a vida inteira, sabe? Sim. Então é muito, muito disso. Você tinha essa liberdade de brincar, essa liberdade de ficar até tarde na rua. Eu também cresci brincando lá Subindo em árvore. no interior era assim, lá no sítio era assim, solto, brincando. E aí quando eu vim para cá, para Piraquara, também a rua, conhecia todo mundo, eram sempre as mesmas pessoas. A mãe do amigo conhecia, ia para casa do amigo, almoçava, jantava, né, ficava o dia todo lá. E hoje em dia não tem isso, né? É uma correria, as crianças, e você não conhece nem teu vizinho. Você às vezes, eu ainda tenho o privilégio, né, de conhecer meus vizinhos, né? Os vizinhos são vizinhos que são antigos, né? Então conheço os vizinhos. Mas é difícil você conhecer o teu próprio vizinho, né? Então tá tão difícil assim nesse sentido que aquele tempo, eu acho assim que quem nasceu nos anos 80, 90, eu acho que pegou a melhor parte da vida. Desculpa aí os mais novos, mas porque a gente pegou a parte que não tinha internet, que para você ouvir um louvor, né? Na minha época eu já cresci no lar evangélico, então era louvor. Você tinha que ficar ouvindo rádio e esperar tocar aquele louvor. E quando tocava era uma alegria. Então a gente pegou essa parte sem a internet, a parte bruta mesmo de você ouvir, ainda era rádio a pilha. Quando acabava a pilha, quando ia enfraquecendo a pilha, aí batia o desespero que não tinha mais. Só que também a gente pegou a parte da internet, né? Então, essa geração de 80, 90, para mim é a melhor geração que, por exemplo, o Bernardo, tem 9 anos, nosso filho. Ele não pegou essa parte. Então, hoje em dia é tudo, você pega o celular lá, eu ainda tenho, sabe o que é? Vou contar aqui para vocês. Eu não sei se eu tenho ainda, mas eu tinha até pouco tempo a carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná. Olha aí. Eu acho que eu tenho, né? Gostava Isso, dele livro. porque quando você precisava fazer uma pesquisa, Na escola, não tinha o Google para você digitar ali. Era lá. Você tinha que ir lá. E tinha ou a biblioteca do colégio, que era escassa ali, né? Era fraco, ou você tinha que ir lá para o centro de Curitiba, na biblioteca pública. Conhece? Lembra? Vocês lembram? Sim, tinha carteirinha, fiz muitas pesquisas lá. E aí você ia para lá. E o engraçado, falando em leituras de livro, é que quando a gente lia os livros, você viajava, você entrava na história, né? Tinha mais facilidade. Exatamente. E parece que era tudo mais
Mas ainda tá, né? Ainda tem os livros aí para ler, ainda falta o quê? Ainda tá. Os livros falta estão... incentivar, né? Falta dar um incentivo. Porque isso assim que eu falei, a geração de hoje, assim, nada contra a geração de hoje, imagina, são todos abençoados e estão vivendo a geração, né? E tem outras qualidades que a gente, né, não tem, né? Mas a criatividade, por exemplo, é algo que eu vejo que se perdeu um pouquinho. Porque, por exemplo, quando eu queria brincar, eu tinha que fabricar meus brinquedos. E como eu morava no sítio, eu imitava o que o meu pai fazia no sítio. Por exemplo, eu pegava lá cinza do fogão lá, fogão a lenha. E aquilo era o adubo que eu colocava nas minhas plantinhas lá, na minha roça de criança. Os carrinhos eu mesmo fazia, né? Então era a maneira que a criatividade era muito mais aguçada, assim, porque você não tinha muita opção. Então você tinha que... Hoje em dia é mais tudo que você precisa estar ali no teu celular, então... O que você fazia, criatividade... você fazia aquilo que você estava vivendo na época, né? Então o que você via era a roça, era os tratores, então você tinha a mentalidade, né, para você fazer um tratorzinho, fazer um carrinho, né? Violão. Que era o que você estava convivendo ali na época, né? Mas aí nós vamos mais prosseguindo aí, você falou que nasceu um lar evangélico, né? Lar evangélico. Numa transição, assim, quando eu não tenho muita lembrança de quanto tempo, mas a minha família é a família a origem católica, sabe? Mas eu tô falando de origem católica de 40 anos atrás. Então, eu não lembro quantos anos eu tinha quando a minha família conheceu a igreja evangélica, mas eu acredito que eu nasci no lar evangélico, eu acredito que não. Mas eu acho que eu tinha uns 2 anos, mais ou menos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez eu possa estar errado, talvez algum irmão meu aí vai me corrigir depois. Mas mesmo assim ele já era cristão. Isso, porque mesmo sendo católico também, né? Sim. Professava a Cristo, né? Sim. Então era cristão. Mas a parte evangélica, sim, da igreja evangélica, nasce. Eu acho que eu tinha uns 2 anos, mais ou menos, que nasce a parte de crente, como a gente chamava naquela época, né? E essa fase de cristão, você teve alguma fase que você deixou um pouquinho, deu... Porque tem aquelas fases assim, da vida da gente que a gente dá aquela desanimada, que dá aquela fraquejada. Então, e a gente dá uma... Mas antes disso, Elias, deixa eu só tirar uma curiosidade também do pessoal aqui, nossa, né? Antes disso, eu vou só ler aqui o Odair Vicente. Odair, nosso carinho, nosso beijo no coração de vocês, toda a família. Ele está dizendo assim, casal maravilhoso. Todos vocês. Então, todos nós. Amém. Vocês também. E ele diz, Deus continue abençoando. Amém. Antes de você nos falar essa pergunta do Elias, a gente gostaria de saber como que foi que aconteceu esse encontro de você e a Ana? Como que vocês se conheceram, né? Como que formou essa família? Porque você falou que a Ana nasceu em outro país, né? Qual país nasceu? Também, a gente quer saber. Não, ela precisa contar isso. Eu nasci no Paraguai. No Paraguai? Paraguai, eu também morei já no Paraguai. Então, meus pais moravam na divisa. E aí, quando tava pra me nascer, a minha mãe teve dificuldade com o parto de nascer no Brasil, no hospital do Brasil. E aí, era mais fácil pagar e eu nascer no hospital do Paraguai. Aí foi onde facilitou as coisas assim, e aí eu só nasci também na cidade e já voltei pra casa, né? E aí cresci, só que sempre assim, até meus 16 anos eu cresci morando na divisa com o Paraguai, então meio que... Tá um pé lá, outro cá. Um pé lá, outro cá, eu morei na fronteira, porque eu passei minha infância toda morando lá em Ponta Porã. Divisa com Pedro Juan. Meu pai tem um sítio lá que é do MST, do Movimento dos Sem Terras, que ele pegou quando eu tinha uns 7 anos. Então, assim, na minha fase de 6, 7 anos, eu vivi em acampamentos, barracos de lona lá, com o pai, o pai pegou terra. E aí, assim, foi minha infância. Mas, assim, sempre tive um pé lá perto do Paraguai. Aí, com 16 anos, eu vim pra Curitiba, vim morar pra cá com a tia, e acabei ficando pra cá e virei curitibana agora. Agora é uma curitibana, então. A Ana sempre foi uma menina guerreira também, né? Tive uma infância bem difícil, porque o pai e a mãe não tinham muitas condições, assim, eles andavam bastante pra tentar se adaptar a algum lugar, sabe?
Aí, porque você trabalhou, pagou aluguel e só dava conta disso. Então, aí quando surgiu a oportunidade do pai entrar nesse acampamento, ele entrou, né, pra participar do acampamento e esperar a terra. E aí quando pegou, a gente, assim, foi uma maravilha, porque pelo menos plantava ali Sim. no começo, principalmente, o que tinha que comer. Mas foi difícil, assim, foi uma fase bem complicada. Até meus 10, 11 anos, assim, a gente teve, assim, passou vários perrengues, assim, por morar no interior. Porque lá onde é o sítio, a cidade mais próxima é 70 quilômetros. Nossa. E você acha que Eu tudo morei no meio das onças. já estava na vida? Daí com 18 para 19, eu conheci o... Daí, Eu 18 para 19, você conhecia, o Elias perguntou como que a gente... Campanha de oração que ela fazia, né? Campanha pra de conquistar. E daí ela conseguiu, Deus deu essa vitória a ela. Ela conseguiu casar comigo. Aí ele trouxe ela lá do Paraguai, lá de lá do Paraguai. pra vir aqui em Piraquara. O Espírito Santo trouxe ela. Vai falar, o Serginho tá lá precisando de alguém lá. Lá, Providência na fila da Ana. Providência na fila da Ana. Vai lá ajudar o Serginho lá de Piraquara. Eu também cresci no lar evangélico. Eu tinha 3 meses, a minha mãe aceitou Jesus. 3 meses? 3 meses de vida, minha mãe aceitou... Quando eu tinha 3 meses, minha mãe aceitou Jesus, né? Aham. Aí, então, eu cresci dentro do lar evangélico. Que Até benção. uns 15, 16 anos, eu cresci. Daí, sempre acompanhei uma Que maravilha, né? Mas mesmo nascendo lar cristão, né? A gente fala lar cristão, porque todos que professam, né, a fé de Cristo, né? Ser cristão, né? Sim. Mesmo assim, a gente passa por muita dificuldade, né? Sim. Não é por dizer que a gente está debaixo da proteção de Deus, é porque a gente não vai passar os percalços da vida, né, Sérgio? Porque a gente sabe que passamos, mas nós temos a certeza que tem alguém, que tem um ser celestial que está nos guardando, nos protegendo. E vocês passaram por algum problema nessa caminhada de vocês aí, para vocês se conhecerem aí, processo de casamento, tiveram algum percalço na vida, assim, que hoje vocês passam, nós passamos por esse problema aí, e vencemos essa batalha, e hoje nós podemos contar, né, esse milagre, né, essa prova que passamos, né, todo mundo tem, né, Sérgio? Todo mundo tem a sua história, e com a gente aqui não foi diferente. Na verdade, assim, a nossa vida, a vida de todo mundo, ela é pautada como no Cristo, o que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, né? Então, você acaba escolhendo a maneira que você quer enfrentar. Porque se você tem uma luta, não é a luta que vai dizer para você, é a maneira que você enfrenta. Ontem eu lembrei disso, que ontem eu pregava ali na igreja, ministrava ali na igreja, e um dia antes eu recebi esse convite no domingo, acho que foi no sábado, para ministrar. E Deus não colocava a mensagem no meu coração. E quando Deus não coloca a mensagem, eu também não fico forçando, eu fico orando. Buscando, Senhor, coloca a mensagem. Porque quando você vai pregar, assim como a gente está aqui hoje, estamos como mensageiros, como portadores. Não podemos chegar aqui e falar o que eu quero. Não. Quando você vai pregar, quando você vai falar com a igreja, você vai falar com alguém, você precisa deixar Deus te usar, e não você querer usar Deus. E eu conversei com a Ana durante esses dias, né, e falei para ela, ora por mim, porque eu preciso que Deus me dê uma mensagem para a igreja. E aí, quando foi na noite anterior, Deus me deu essa mensagem. Maravilha. Porque meu coração começou a ficar aflito por uma situação de terceiros, não era com a gente. E aí eu comecei a ficar aflito, né? E eram umas 11 horas, e Deus colocou no meu coração a passagem de quando Pedro é preso. E a igreja orava por ele. Só que o interessante é que Pedro, quando ele vai preso, ele está decretado para morrer. Ele está decretado. Ele vai morrer. E mesmo sabendo que ele vai morrer, hoje até no serviço a gente quebrando lá uns negócios lá, um negócio ruim, martelete de 15 quilos, e
E aí eu falava, não, isso aqui é para Pedro. Isso aqui é para quem tem coragem de fazer isso aqui. E eu até brincava lá com eles que Pedro estava deitado entre os guardas, e aí um falou assim, e aí com certeza tinha um vento lá, a gente viajando, né? Uhum. E aí Pedro falou assim, ó, fica do meu lado aí porque eu tô com frio. Aí ficou tão à vontade, tirou a sandália, tirou a capa e falou, eu vou dormir. Pedro, mas você vai morrer amanhã. Tá, eu vou morrer amanhã? Vou morrer amanhã. Então tá bom, então eu vou morrer sem sono. Vou dormir. Por quê? Porque é a maneira que ele enfrenta a dificuldade. Na nossa vida, na vida do crente, na vida de quem está passando por dificuldade, é a maneira que você enfrenta, não é a dificuldade. Porque quando você se levanta, quando você se posiciona, você vê que aquilo ali acaba sendo pequeno. E com a gente também. Porque quando a gente se conheceu, e quando ela me mandou uma mensagem e tal, e aí eu tava num momento assim da minha vida que eu não tava pensando em nada. E aí ela apareceu. Só que eu sempre tinha um pensamento. Eu sempre tive um pensamento. Porque quando eu voltei para a igreja, porque eu passei um período fora da igreja. Não foi assim porque eu fui rebelde, não. Sem batizar, meu pai, a gente veio para cá, para Piraquara, e a igreja que meu pai congregava era em Pinhais. Não era Assembleia de Deus, não era a congregação que ele congrega hoje, era uma outra igreja. E essa igreja era em Pinhais, no Veisópolis. E acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Minha irmã era menor ainda, mais nova que eu. E a gente ia até Pinhais, até no Veisópolis, de ônibus. E a gente saía no domingo para a igreja, porque não dava para ir durante a semana. E o último ônibus que voltava de Pinhais era às 8. Então a gente nunca conseguia alcançar o ônibus às 8 para voltar. Voltava a pé, de Pinhais. E aí a gente foi congregando lá um tempão, indo e voltando a pé, do Veisópolis. E aí um dia trocou o pastor lá da igreja, e aí entrou um pastor mais moderninho assim, que não agradou meu pai tradicional, aquele né, sempre bem tradicional na igreja, né? E aí meu pai simplesmente pegou e falou assim, olha, foi esfriando, não foi mais, mas também não ficou praticando coisas assim, porque ele tinha uma conduta, né? Meu pai tem ainda uma conduta na vida dele, mas ele também deixou de ir. Nesse período que ele deixou de ir, aí eu também deixei. Eu não era batizado, e aí minha vida era jogar bola, vivia jogando bola, saía de manhã com a mochila, chegava do colégio, jogava a mochila por cima do muro, ia para casa de um amigo, jogava bola, à noite jogava salão, voltava 11 horas da noite para casa. E nisso foi, acho que até tinha uns 21, 22 anos. E aí, só que eu sempre tinha na minha cabeça, assim. Porque como eu cresci num lar cristão, eu tinha na minha cabeça, olha, eu tô nessa situação. Eu não tô indo pra igreja. Mas eu sei que um dia eu tenho que ir. Eu tinha isso. Eu tinha essa consciência. Que um dia. E eu falava. E a palavra, ela tem poder. Tudo que você fala tem poder. Sim. Porque a primeira coisa que acontece é você mentalizar aquilo. Isso aí é fé. Porque quando você está passando por um problema e você mentaliza vitória, aquilo começa a conspirar para a vitória. É a mesma coisa de você acordar o dia e você encontrar a primeira pessoa reclamando na vida. E aquilo ali começa a pegar em você. Agora, se você encontra a Rose e o Elias, você pode ter certeza. O dia vai ser super alto astral. E não é porque vocês estão surgindo soco pra mim aqui, não. Mas isso é verdade. Ó, já estão sorrindo, ó. Mas é isso que o Sérgio fala, né? O que nós pronunciamos da nossa boca, ela vai afetar. O poder da palavra. Ela afeta a nossa vida hoje e pode também afetar a tua vida amanhã, né? Então, muitas palavras malditas, né? Em muitas famílias, sim, foi falado lá no passado, ela está refletindo hoje isso. Porque ela vai refletir na família, né? Geração em geração.
Aí tem que fazer o quê? Até que esse mal seja quebrado, Sim. né? Seja quebrado, né? Essas pessoas sejam libertas. Sim. Tem que falar uma outra palavra, né? Sim. Palavra de bênção, né? Aí essa palavra de bênção, ela vai quebrar esse mal e as pessoas vão ser libertas, né? Isso. Então, é isso. E aí eu falava assim, E eu falava, tinha um negócio que alguém perguntava pra mim, eu falava assim, olha, quando eu for pra igreja, eu não saio mais. Isso eu tinha acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu falava. Eu vivia só jogando bola. Só o dia inteirinho jogando bola. Nessa época eu já trabalhava, mas a vida era... Não estava trabalhando, estava jogando bola. E eu falava, olha, quando eu for pra igreja, eu não saio mais. Eu sempre falava isso, quando eu for, eu não saio mais. E um dia eu fui. E não saí mais. Amém. E aí eu passei, quando eu conheci a Ana, eu estava num período difícil da vida, mas com aquele pensamento, olha, isso aqui tem que resolver. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. E eu orava assim, e pedia, né, a Deus. Eu falo pra ela e ela, às vezes ela acha que eu tô querendo que ela faça janta pra mim, quando eu elogio ela assim. Mas não é. Ela é resultado do que eu sonhei, do que eu projetei. Algumas coisas não, né? Porque eu poderia ter pedido... Nas orações ele esqueceu alguns detalhes. Poderia ter pedido ela mais calma um pouquinho. Mas tirando isso, ela é literalmente o que eu pedi a Deus. Que Deus. E quando ela apareceu, com essa aí, eu caso e vou morrer junto. Formar família. E ela topou. Porque também eu acredito assim, quando Deus ele tem um propósito, Com certeza. O que você precisa fazer é deixar acontecer. Deixa Deus trabalhar na vida. Deus trabalhar. Trabalhava. E quando a gente decidiu mesmo ficar junto, e foi muito rápido também, bem rápido. Isso que deixa muitas pessoas curiosas, né? Foi assim, muito rápido. Você ainda tinha 18 anos. Uhum. Ela ainda tinha 18 anos. Um mês antes de fazer 19 anos. E foi tudo rápido, assim. E aí as pessoas perguntam pra mim, mas você precisa que conselho você dá? Que conselho você dá? Eu falo, gente, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, fulano tá casando, tá pão novo pra casar. Tem que esperar mais. Porque eu preciso ter filho. Quando eu comprar meu apartamento, quando eu comprar minha casa, ou quando eu comprar o carro, ou quando terminar a faculdade. Eu sempre falo assim, olha, o que você precisa, de verdade, é ter conexão com Deus. É isso que você precisa. Ontem, eu ainda estou com a mensagem de ontem na cabeça, e aí eu fico citando o que Deus... E tem um hino que diz, que o pastor Maurício canta, que ele na oração encontro calma. E aí vai cantando. Aí tem uma parte do hino que fala assim, falar com Deus Privilégio. é um privilégio. Falar com Deus é o que eu preciso. Falar com Deus é o que eu preciso. Então, um conselho para quem está nessa encruzilhada da vida, muitas vezes decidindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa falar com Deus. Porque Deus tem o melhor. A gente que é pai, que é mãe... Que é o melhor pro filho. Que é o melhor pro filho. Quem dirá Deus? Eu, por exemplo, eu e Elias, nós somos pais. Só que assim, Elias, nós estamos perdendo para elas. Porque a Bíblia vai comparar, se é que você consegue comparar, o amor de mãe com o amor de Deus. Nem é o amor de pai. Então a gente nem consegue ter noção. Elas ainda conseguem ter uma noçãozinha do que é o amor de Deus. Mas a gente ainda nem consegue ter noção. Agora imagina, se nós como pai, vocês como mães, não conseguem, por exemplo, o Bernardo é tudo para nós. Tudo. Né? Agora imagina Deus. Agora imagina você falando com Deus. Que privilégio. Que privilégio. E assim, tudo que eu falava para Deus, tudo que eu pronunciava, Deus materializou. Deus colocou. E quando Deus coloca, quando Deus decide ali, e você também, porque é igual a mensagem de ontem, né? A mensagem de Pedro. Quando o anjo aparece na cela de Pedro e acorda Pedro fica em pé. Sabe o que significa Pedro ficando em pé? Significa assim, o anjo fez a parte dele, me acordou. Mas o ficar em pé, se posicionar, sou eu que tenho que fazer.
Então, você procurar fazer o certo é contigo. E eu até falava assim, porque você tá com a chama do fogão lá e começa a ficar amarelinha. Se você não se preocupar que o gás está acabando e que você precisa comprar outro, Deus não vai comprar outro gás para você. Então esses cuidados não são milagres. Esses cuidados somos nós que temos que fazer. Cabe a nós. Então quando eu conheci ela e eu sabia que o caminho era servir a Deus, que o caminho era fazer o certo sempre, não fiquei pensando. Não fiquei... será que é isso? Será que é aquilo? Eu confiei. E fui. E assim, lutas a gente tem aí. Várias. Só que, depois da luta, Deus honra. O que Deus tem honrado nós, vocês nem têm... A gente... É que eu e a Ana, a gente não sai contando assim. Inclusive, até esses dias eu falei pra ela, assim, acho que eu tenho que me achar um pouco mais, porque as coisas boas acontecem na vida da gente, e às vezes a gente tem, fica com receio até de postar uma foto, né? E as coisas acontecem, sabe? Conspira tudo quando você decide entregar a Deus. É isso. Quando você tá com o pensamento voltado, as coisas conspiram porque Deus tem o melhor. Ele sempre falou, né? Que Deus, ele quer fazer parte da nossa história. Dos projetos. Quer fazer parte da nossa vida, né? Ele está aqui para isso, né? Aí nós é que deixamos de lado. Muitas das vezes vamos em algum lugar, alguma festa, né? Praticamente falamos, Deus, fica aqui do lado de fora que eu vou entrar naquela festa, né? Às vezes não é uma festa, né? Uma festa normal de família e tal, ou muitas vezes vai para a praia. As pessoas dizem, Deus, fica aqui em cima de Curitiba enquanto eu vou descer. Mas ele quer fazer parte, o Espírito Santo quer fazer parte da nossa vida, ele quer fazer parte da nossa história. Então, a partir do momento que nós abrimos nossa casa, a nossa família, Deus, agora sim, eu quero que você faça parte da nossa história. Aí ele vai tomar conta da nossa vida. Aí você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Muitas das vezes nós falamos assim, mas por que está acontecendo isso na minha vida desse jeito? É porque Deus está tomando parte. É porque Ele está fazendo parte da tua história. Sim. Aí Ele vai projetar a sua casa, Ele vai projetar a sua família, Ele vai projetar o emprego dos seus filhos. Ele já tem tudo projetado. Porque você colocou Ele, né? Então, você que está aí nos assistindo, coloca Deus na sua história. Não deixa Ele de lado. Aquele momento que você ora para Deus, né, pedindo para que Deus abra as portas do emprego, para que Deus abra ali a faculdade para que você venha se formar, Deus vai abre, né? Porque ele atende, como o Sérgio falou, é um pai. Mas no momento que você estiver lá também, você receber essa dádiva, você receber esse galardão, traga também ele para se alegrar junto. Exatamente. Não esqueci, né? Né? Traga ele para se alegrar junto. Muitas das vezes está se alegrando com os amigos, e o Espírito Santo está lá de fora, né? Olhando. Então isso é triste, né? Sim. Porque o Espírito Santo ele também tem sentimento. Muitas das vezes está lá festejando aquilo que ele projetou para você. Então esse é o momento de também colocar ele na história, nos momentos tristes e também no momento de alegria. No momento de alegria também traz ele para Senhor, agora nós vamos se alegrar. Eu quero que se alegre junto comigo, né? Então, isso que nós estamos falando aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Peça para Deus. Se está passando por algum problema, peça para Ele. Mas no momento que você receber, né, aquilo que Deus te deu, se alegre juntamente com Ele. Também traga Ele para perto de você, né? Traga, que Ele vai abençoar mais ainda na sua vida, né, Elsa? Amém, amém. Mas isso que nós estávamos falando agora há pouco, sobre a gratidão, né? O quanto nós devemos ser grato a Deus, né? O quanto nós devemos, a cada amanhecer, na verdade, né? Deus, obrigada, eu acordei, né? Obrigada por mais esse dia que você, né? Que Deus nos proporciona e dar o nosso melhor, né? Assim como Deus, Ele nos ama, nos guarda, nos livra, nos protege, nós também devemos ser gratos, né? Sim. E o momento de agradecer é o momento que nós estamos compartilhando a nossa fé. Sim. Né? Porque no momento que nós falamos o que Deus tem feito na nossa vida, é o momento de agradecer também a eles, né? De expor para o mundo que Deus ainda continua fazendo milagre.
que ele fez milagre aqui na Terra, né? Fez milagres aqui, continua fazendo na nossa vida, né? Então esse é o momento de espalhar, né? Sim. Pessoas precisam de ouvir. Né? E essa figura assim de Deus, esse Amor do Pai. Esse amor é algo assim é tão sublime de falar que depois você começa a entender e você vai ver que o negócio é simples. Que tudo é simples. Simples. Nossa, que É tudo simples. Tudo que você quiser fazer na vida, hoje mesmo eu conversava com meu irmão agora à tarde e a gente falava sobre bênçãos materiais. O resultado está aqui. Bênçãos materiais está aqui. Tudo está aqui dentro da palavra. O manual de tudo está aqui dentro. É a nossa. Só que a gente não consegue, por exemplo, entender o que está escrito aqui dentro da Bíblia. Mas o manual de tudo está aqui. Todas as respostas estão aqui na Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender Deus, você entende que é simples. Sem complicação. Que é tudo simples, sem complicação. Por exemplo, assim, Deus fala que você lança o quê? Sobre ele as vossas ansiedades. E a ansiedade é algo assim que o mundo hoje coloca a ansiedade como sendo um negócio tão complexo, tão que é um negócio que ninguém entende nada e aquilo tudo. Mas se você for parar para analisar o que é ansiedade simplesmente é você sofrer à toa. Porque, por exemplo, assim, se eu falar, Elias, você pode levantar um peso aí de 100 quilos, você começa a sofrer. Mas se você consegue levantar, você não precisa sofrer, porque você consegue. E se você não consegue, você também não tem que sofrer. Tá tudo bem, você não consegue. Porque tipo assim, por que você vai sofrer por algo que você não consegue? Se você não consegue, simplesmente você não consegue. E se você consegue, você também não precisa sofrer. Então você vê que a ansiedade é algo assim que a Bíblia lança sobre ele. O que ela quer dizer? Tem alguma coisa que está te afligindo e você consegue resolver? Vai e resolve. Se você não consegue, não sofra. Entrega para quem resolve. Entrega para ele que resolve. Então, o simples da palavra de Deus, o simples de entender Deus, é isso. É você deixar ele resolver as coisas. Entregar a ele. O que você pode fazer, você faz. O que você não pode, você simplesmente entrega a ele e não sofre. E aí você começa a vencer as tribulações. Por exemplo, hoje mesmo a gente vinha no carro, e aí surgiu um assunto lá de alguém de um casamento que foi, que tal, e aí eu falava assim, olha, simplesmente a pessoa tem que fazer o quê? Ela analisa. Porque quando você analisa e você entende se aquilo ali serve para você ou não serve, você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é entender você. Entender que você, primeiramente, tem que cuidar de você. Depois você passa a cuidar do outro. Porque se você não estiver bem, não tem como você cuidar do outro. Mas o que acontece hoje? Você pega problema de um, pega problema do outro, você vai juntando problema aqui, você vai juntando problema ali, você vai pegando e você vai trazendo. Aí vai sair trazendo. Daqui a pouco você está cheio de problema e é algo que não precisa, você não vai conseguir resolver e você está trazendo para si. Então, olha, eu não consigo resolver, primeiro eu vou resolver o meu aqui, depois... Isso não é ser egoísta. Isso é você entender o quê? Da sua capacidade. Primeiramente, você entende do que você é capaz e você começa a viver. Hoje em dia as pessoas estão sofrendo por quê? Porque eu estou com crise de ansiedade. E é como eu falei, ansiedade por coisas às vezes que não consegue resolver, ou por coisa que consegue resolver. Então, se você tem ansiedade e isso aqui você consegue resolver, faz como Pedro. Levanta, olha, ser liberto das algemas, eu não consigo. Se eu não consigo, eu vou dormir. É tão simples que se eu não consigo passar por aquela grade, eu vou descansar. Eu vou dormir.
Ah, mas amanhã você vai morrer. E daí? Eu não consigo passar. Ah, não, mas o anjo libertou as grades. As minhas algemas caíram. Eu consigo andar? Então eu consigo andar. Eu consigo agachar e calçar minhas sandálias? Então eu agacho e calço minhas sandálias. É simples. A Bíblia relata, né? A Bíblia, ela relata, clama-me, né? Clama a mim, né? Clamar quem? Clama a Deus, né? Às vezes, como se diz, tem coisas que nós não conseguimos fazer, né? Mas se nós clamarmos a Deus, algemas cairão, Sim. né? Prisões se abrirão. Tem muitas pessoas hoje que estão doentes mentalmente, né? Sofrendo mentalmente. Hoje em dia tem muitas doenças, né, que é mais espiritual do que, né, a doença física mesmo, né? Porque essa é a doença do século, né, que é a depressão, né? Depressão é uma doença hoje que fala que é a doença moderna, a doença do século. Mas a depressão, ela acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que Deus serviu falou que às vezes a pessoa quer fazer coisa que não está no alcance dela. Quer fazer coisas, às vezes, que quer pegar todos os problemas da família, né? Quer pegar coisas, problemas de pessoas que não estão no alcance dela, né? Aí ela fica frustrada, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas sobrecarregam ela, né? Às vezes tem mãe, né, de famílias que às vezes só ela toma conta de uma família inteira, né? Trabalha, tudo faz, então está sobrecarregada isso daquela pessoa. Então tem muitas coisas sobre ela. Mas é que Deus Serginho falou, tem coisas que você tem que lançar sobre Cristo, né? E a palavra diz, lança sobre mim, né, as suas dificuldades, né? Lança sobre ele, né, o teu fardo, e ele vai te dar um fardo suave, né? Porque a palavra diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? Então, nosso Deus, nosso Jesus Cristo está aqui para nos atender. Muitas vezes as pessoas dizem, mas tudo agora eu vou levar para ele, tudo vai para ele. Mas é o certo, né? Porque ele é nosso pai. E nós, né, ele trata nós como uns filhos, como criança. Né? E nossos filhos, mesmo quando eles têm algum probleminha, seja o que for, eles vêm até nós. Eu estou passando por você, resolva para mim aí. Nós vamos falar, não, nós vamos resolver. E o nosso Deus é da mesma forma, né? E às vezes a gente até resolve pela insistência deles, né? Sim, exatamente. Porque eles pedem, A perna é assim. Muitas das vezes a filha, assim, que às vezes no momento ele não está merecendo aquilo, né? Não está merecendo, porque às vezes naquele dia ou naquela semana fez coisa que não agradou o pai, né? E nós é a mesma coisa com o nosso Deus. Né? Muitas vezes nós passamos por uma semana, um dia ali que não fomos muito bem. Nós fizemos coisa ali que não agradou o Espírito Santo, que não agradou Deus. Mas no momento que nós pedimos perdão, chegamos ali com humildade, com o coração contrito, então o nosso Deus ele já vem de braços abertos. Vai aqui, meu filho, né? Como Davi. Davi era um homem pecador, né? Davi era um dos maiores pecadores, né, que existiram. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era uma pessoa humilde. Então ele pecava, mas ele tinha consciência. Olha, eu pequei. Ele se jogava ao chão, rasgava as suas vestes, né? Caía no pó e pedia perdão a Deus. Então ele se humilhava. Sendo um rei, sendo um homem todo poderoso, ele fazia isso. Né? E nós, muitas das vezes, não fazemos. Não, eu não vou fazer isso, vou pedir perdão. A partir dali que ele pedia perdão, Deus vinha e abraçava novamente o meu filho, né? Ele chamava de filho, vem aqui. Então nós devemos colocar nesse lugar também. Fazemos coisa errada todos os dias. Se falamos que não pecamos, nós estamos já pecando. Já estamos só pecando. Então no momento que nós tiver algum probleminha na nossa vida, na nossa família, nós chegamos a Deus e pedimos perdão. Deus me perdoa. Eu fiz isso. Confessa a Ele seus pecados, como isso. Ele vai nos abraçar, né, Serginho? Ele vai nos abraçar como um pai amoroso né? Chegou algum momento na vida ali que vocês estavam junto, formada a família, né? Se forma a família, a gente já sabe que tem todo aquele processo, toda aquela luta, né, diária. Chegou algum momento que vocês pensaram, ou passou na cabeça de vocês, diminuiu a fé de vocês em algum momento? Ou vocês estiveram sempre firmes ali com Deus? Né? Então, por incrível que pareça, assim, às vezes a gente conta as coisas
E às vezes as pessoas podem até pensar, mas vocês estão contando porque para jogar com a torcida, ou estão... A nossa trajetória, eu e a Ana, a gente nunca pensou, nunca, jamais, abandonar a fé. Jamais. E separar. Nunca. Isso mesmo. Nunca houve conversa em casa, a gente precisa separar ou não. E também deixar a fé, jamais. Porque a maneira que a gente leva a vida é uma maneira assim que eu acredito que foi Deus que nos uniu pela forma de conduzir. Tem sempre alguém puxando alguém. Até mesmo para ir para academia, às vezes. Tem dia que ela... deixa eu dormir, deixa eu ficar na cama, deixa eu isso. E eu puxo ela, vamos. Outro dia é ela. Vamos, agora é você, agora eu tenho que te puxar. E a nossa vida é assim, nunca houve um... A gente já passou, o Elias falando, né? em depressão. 2019, por exemplo, eu comecei a descer pro poço ali eu não sei se era depressão, se era início de depressão, porque eu não procurei psicólogo. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, 2019 eu entrei em depressão. Mas eu acredito que eu cheguei à beira. Se eu não entrei, eu cheguei à beira da depressão. Só que assim, Deus, Ele é Pai, Ele é dono de tudo, e Ele está pronto para estender a mão. Só que eu chego à conclusão de que 80%, 90% dos nossos problemas, nós mesmos poderíamos resolver. Sim. Nós mesmos. Nós criamos os problemas, né? Sabe por quê? Porque aí a pessoa, o mundo hoje, esses dias tinha alguém pregando, ministrando, e ele falou sobre capitalismo. Porque o mundo tá muito capitalista. Capitalista é um sistema que na verdade eu discordei dele. Mas eu não vou lá falar para ele até porque acho que a minha opinião nem interessava para ele, né? Mas eu não concordo que é o capitalismo. Eu trocaria a palavra capitalismo ou capitalista por consumismo. O mundo está tão consumista hoje que a gente se você vai lá, você ganha R$2.500 por mês. Aí você vai e compra um carro pagando prestação de R$2.300 ou de R$1.500. Você comprometeu ali metade do teu salário com o carro. E aí você não consegue pagar, e aí você vai. E aí entra em crise. Isso aí não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. Foi você que Foi você que projetou aquilo para sua vida. Foi você que quis aquilo. Por que você vai comprar algo que você nem precisa com dinheiro que você não tem para mostrar para alguém que não gosta de você? E o mundo está assim. 2019, e eu tinha crise de ansiedade direto. Crise de ansiedade. Uma vez eu fui viajar, estraguei a viagem dos meus irmãos, inclusive do Gerson. Pensa num churrasco com Coca-Cola na casa de um amigo nosso, lá no interior do Paraná, perto da cidade que eu nasci. Top. Coca-Cola, que eu abandonei, graças a Deus. E aí, você que me obriga a não tomar mais Coca-Cola. E o açúcar também é ela que não deixa mais. Eu tô brincando. Aí, estraguei lá o churrasco deles. Eles fazendo churrasco e eu passando mal, fui lá e sentei lá debaixo de umas árvores e fiquei lá. E eu começava a passar mal. E eu comecei a tomar remédio. Fui no médico, na médica, a médica já de cara já me receitou 4 remédios. E eu comprei. E eu falei, eu vou sarar, agora eu vou ficar bom. E cada vez pior. E um dia eu estava na igreja, eu lembro que o pastor Marcelo e a pastora Dalvinha, eles estavam fazendo a apresentação. E eu sentado no meio ali da igreja, da nave da igreja. E eu junto com ela, e eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, o pastor Marcelo e a pastora Dalvinha estão sumindo lá do púlpito. Daí ela falou assim, o que foi? Eu falei, eu não tô mais enxergando eles. Aí ela falou, você tá passando mal? Eu falei assim, eu tô passando mal. Mas isso já recorrente, já vinha passando mal há muito tempo. Uma sensação de desmaio? Tudo. Parecia que às vezes aqui ia estourar tudo, a nuca doendo. Crise. E tomando remédio.
Beleza, fui pra porta. Cheguei na porta, ela falou, vai lá na porta, então fica lá pra fora. Eu fiquei tomando ar e tal, e comecei a conversar com os porteiros. E quando eu comecei a conversar com os porteiros, a minha cabeça distraiu, porque é mental. Não tem nada a ver com doença. É doença, mas é uma doença psicológica. E eu comecei a conversar com os porteiros e conversa vai, eu esqueci. Se distrai. Aí daqui a pouco um falou pra cima, o que você tem? Eu falei, me dá uns negócios ruins, umas tonturas, as veias parece que vai explodir, a nuca dói, e começa a tremer. Aí ele pegou e falou assim, e o coração? Eu falei, dispara também. Aí ele falou assim, 5 minutos. você tem que ir no médico? 2 minutos, eu disse. Você tem que ir no médico? Eu falei assim, tem que ir no médico. Ele falou, você tem que ir no médico? Vai te dar um infarto. Aí o coração começou. E foi o coração. Elias do céu. 5 minutos, eu tava infartando. Infartando de verdade. Sério? E aí todo mundo começou. E foram lá pedir oração pra mim lá. E começou aquela correria. Não, e sabe qual que era o pior? Eu acho que a preocupação deles era eu e Ismael ter que me levantar. Esse foi essa pequena criança. E aí acho que eles falam, não pode. Aí vai pro médico. E era no domingo. E eu fui, peguei um carro. Detalhe, eu não dirigia, né? Ela não dirigia. Você deve me É habilitada agora. Ela quer falar que é habilitada. Tá o testemunho. Isso. Aí eu peguei e falei, preciso ir, vamos. E eu saí. Sério, eu cheguei infartando do Primavera aqui no UPA. Dirigindo. Aí cheguei ali, não sei como. Só que ali, como eu cheguei e o meu sintoma não era sintoma, já me deram aquela verdinha. E eu sentei na cadeira daquela. E conversa com essa aqui, e fui melhorando. Porque é aqui dentro. Mas assim, eu não tô dizendo que não seja sério, tá? É sério, a gente brinca, mas é muito sério isso. Sim. Não deixa de ser sério. É uma doença e precisa ser tratada. Existem profissionais para tratar. Sim. E aí eu peguei e fui sentado ali com ela, foi passando o horário, fui me acalmando, passou. Quando passou, o médico me chamou. E eram umas 10 horas da noite, o médico acho que estava no final do plantão dele, e ele estava acho que já com fome, né? Porque o homem quando tá com fome... Estava nervoso, tá bravo. Ele já estava bravo, e aí ele falou, o que você tem? Eu falei, tem isso, ele não olhava na minha cara. Aí ele pegou e bateu, mas te dá o quê? Isso aqui. Aí ele pegou e falou assim, que remédio que você toma? Eu falei, é um comprimido quadrado, o outro é retângulo, o outro é redondo, um tem um risquinho no meio. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? Eu falei assim, um é quadradinho, o outro é circular, o outro tem um risquinho no meio, mas tudo é assim. Todo comprimido é assim. Aí ele olhou pra mim, continuou escrevendo. Aí ele falou assim pra mim, eu perguntei pra ele, e eu com medo do infarto, né? E AVC. Eu tenho medo de AVC. Tinha medo, não tenho mais medo agora, mas eu tinha medo de AVC. Porque se me der um infarto e eu for de uma vez, ela falou que não vai casar mais, então tá tranquilo, né? Mas o AVC que pra mim era a minha maior preocupação. E eu falei, doutor, e eu sentado assim na maca, né? Eu falei, doutor, eu corro risco de ter um AVC? Ele olhou pra mim e falou, não. Eu falei, doutor, e infarto esses negócios? Eu corro risco desses negócios? Aí ele pegou e afastou a cadeira, assim. Olhou pra mim e eu sentado. Eu sentado na maca, assim, mais alto que ele, estava sentado. Ele falou assim, não, você não tem risco de AVC e nem de infarto. Eu falei, não? Ele falou, não. Você tem, digamos, uns 98% de chance de morrer. Daí eu falei, sério? Foi direto. Ele falou assim, não sou eu que tô falando. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, você quer morrer. Eu falei, não, doutor, não quero morrer. Ele falou, não, você quer morrer. E você vai morrer. Eu falei, não vou. Tá amarrado. Ele falou assim, não, você vai morrer. Porque você quer morrer. É o que tá na tua... Você quer se matar, você vai morrer. Você vai morrer. Tá? Você é o próximo que vai morrer. Eu falei, não vou. Ele falou, vai porque você... Daí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, você tinha que tomar vergonha na sua cara e decorar pelo menos o nome do remédio que você toma. Você não tem vergonha na cara, você quer morrer. Aí ele falou assim, aí ele pegou um tanto assim de prontuário e falou assim, eu tô fechando meu plantão. Tem quase 170 prontuários aqui. De pacientes com sintomas igual ao seu. E não é nada. É psicológico. O lugar de vocês não é aqui. Sabe onde é teu lugar?
é numa pizzaria agora comendo pizza com a tua família e não dentro de um hospital. Você quer morrer. Eu falei assim, ele falou assim, você não decora nem o nome do remédio que você toma, como que você quer sarar? Eu falei, é sério? Ele falou assim, é. Ele falou assim, sintoma que você tem. Ele falou assim, você já foi pro Google, pro YouTube, pesquisar o que você tem? Aí eu falei, não. Sou crente. Não falei, né? Senão eu queimava. Não falei nada, né? Aí ele falou assim, porque quem quer vencer uma doença, um problema, não foge dele. Vai pra cima. Ele falou assim, por que você não vai pra cima da tua depressão, da tua ansiedade? Eu falei, como que eu vou? Lutando. Ele falou assim, como que você vai? Primeiro, toma vergonha na cara e decora os remédios que você toma. Segundo, vai pesquisar. Porque quando você pesquisa, você começa a dominar o teu problema. Hoje eu sei o que eu tomava. Eu tomava fluoxetina, eu tomava hidroclorotiazida e losartano. E tomo aquele AS infantil, tomava, né? Hoje não já tomo não mais. toma mais. Hoje é só o losartano. É só o losartano ainda porque eu tenho medo de parar e do AVC. Não tô. Mas os outros eu abandonei no mesmo A dia. pressão alta que Abandonei. Beleza, fui pra casa, cheguei. E depois eu falei, nossa, é que é verdade mesmo. Eu preciso enfrentar esse problema. Aí fui conversar com meu irmão. Com outro irmão. Com o Darcy. E aí ele pegou e falou bem assim pra mim. Você sabe como que eu fiz pra me livrar da crise de ansiedade? Eu falei, como? Ele falou bem assim, é o seguinte. Eu descobri que é mental. Então o que eu preciso? Porque depois também eu fui pesquisar, Elias, e eu descobri que o nosso cérebro, o nosso intelecto aqui, não consegue distinguir o que é real do que é falso. Então, lembra no começo da nossa conversa que eu disse que quanto mais você fala coisas positivas, o teu cérebro ele não consegue... É por isso que o mentiroso acredita na própria mentira. Porque o cérebro não distingue o que é verdade do que é ilusão ali, do que é... E aí quando você começa a falar coisas positivas, o teu cérebro entende que está acontecendo coisas positivas do seu lado, e aí conspira para tudo ficar positivo. E aí eu fui pesquisar, e ele falou assim para mim, você tem que enganar teu cérebro. Eu falei, como que eu engano? Ele falou assim, quando você achar que vai ter crise de ansiedade, você deixa de fazer o que você está fazendo, e você vai fazer outra coisa que você nem não tem nada a ver com o que você está fazendo. Quando você fizer isso, o teu cérebro vai desfocar daquilo e vai focar em outra coisa e você vai esquecer. E aí, 2 minutos depois, você pode voltar, que passou. E aí eu fui pesquisando, e aí eu cheguei à conclusão. A pessoa que se mata, que tira a própria vida com depressão, ou com ansiedade, enfim, ela não quer morrer. Ela só quer apagar aquilo ali. E se tiver alguém, Elias, que chegar perto de alguém que está próximo para tirar a vida, e simplesmente falar, olha, vou contar uma história aqui para você, aquela pessoa não quer mais. Porque é tudo mental. E aí então eu preciso descobrir o que eu tenho, e fui. Não tenho mais. Eu sarei. Mas é algo assim, que isso é fé. É você acreditar que você pode. Que você pode. Deus te dá as ferramentas. Aquele médico ali, ele pregou para mim, em outras palavras. Porque quando ele fala para mim, se você quer morrer, e você não decorou nem o remédio que você toma, ele está dizendo assim, olha, você serve a Deus, certo? Só que na primeira luta que você tem, o que você faz? Você começa a chorar e entra em pânico. O que você vai revelar? Apenas a tua essência. Pedro lá na cadeia, na prisão, na pressão que ele estava, na iminência de ser morto, revelou o quê? O caráter de alguém que tem fé. Porque ele acreditava, olha, eu estou pregando Jesus, certo? Não tem problema. Estevão foi morto. E ele foi com Jesus. Se eu morrer também, eu também sei para onde eu vou. Porque eu andei com ele. Eu sei quem é ele. Então, quando a tua fé chega nesse nível, você não entra mais em desespero.
Você supera a crise de ansiedade, você supera a depressão, Você você luta, você enfrenta as dificuldades, porque você passa a acreditar naquilo, você tem fé para achar que aquele problema ali não é nada. E esse problema de ansiedade que eu tinha, eu não estou aqui pregando que você não deve ir em psicólogo, não é isso. Psicólogos são profissionais bons, que ajudam de verdade, e se você está passando por um problema, vá no psicólogo, procura alguém para conversar, é bom. Eu não fui, e eu melhorei. Mas eu tive que levar essa lapada aí do médico, num domingo, 10 horas da noite, para entender que eu estava me afundando. E que eu precisava conhecer para dominar aquela situação. Sarei. E quando o Serginho fala, né, das pessoas, a melhor oportunidade que tem, né, eu acho que cada um, é difícil que não tem uma Bíblia em casa, né? Hoje em dia são poucas pessoas, acho que quase o Brasil é recheado de cristãos que têm Bíblia em casa. Então, a melhor coisa é vai ler a Bíblia. Começou a ter um probleminha de depressão, vê o que está com opa, pega a Bíblia e vai desfolhar a Bíblia. Você começa a ler um versículo, quando você vê, você vai passando o tempo, quando se vê, aquela ansiedade já foi embora, né? Aquela ideia de fazer coisas erradas, né? Vai vindo coisas boas na tua mente, né? Vai tendo coisas boas no seu coração, né? E isso vai influenciando para o bem na sua vida. Então, abra a Bíblia lá, passando por problema, abra a sua Bíblia, que Deus vai falar ao seu coração. E fica aí nossas considerações finais para Ana, né? Depois para o Serginho. Eu contar um pouco? Deixa eu falar. A Ana é aquela pessoa que é mais quieta, mais, né? Mas também... observadora. Exatamente. Mas um dia também vai estar aqui compartilhando a sua história, todas, né? De fé. E o Serginho do lado, né? Ouvindo. Na verdade, assim, eu falo, mas eu só falo o que ela deixou eu falar. Então ela que controla. Ela que faz o roteiro. O script. Então fica suas considerações finais, Ana. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Foi um prazer muito grande, né? A gente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. A gente fica muito honrado, né, pela presença de vocês aí, casal querido, abençoado, né? E nossos amigos, né? Nossos irmãos em Cristo, somos todos irmãos. Também está nos acompanhando aqui nos bastidores o filhinho de vocês, o né? Bernardo. O Bernardo, aí o futuro jogador, né? Amém. Que Deus abençoe. Jogador do Curitiba, né? Quem quer ver mais, acompanha lá o Bernardo. Tem Instagram, Bernardo? Tem. Qual que é o teu Instagram? Qual que é o Instagram dele? Bernardo Dutra. Acompanham lá esse crescimento desse futuro jogador, né? Com um grande profissionalismo ali chegando. Então, que Deus abençoe sua família, né? Que Deus abençoe grandemente, dê sabedoria, força, né, Elias? E assim, continue assim, né? O casal ele tem que estar junto. Sim, em todo momento. Serginho, agradecimento aí, né? Vocês, e agradeço a nossos internautas, né? Isso, suas considerações. Gratidão, eu acho que é a palavra que define por um Deus tão maravilhoso que nos ensina todos os dias. E a vida é descomplicada. Nós complicamos. Mas a vida é tão descomplicada, a vida é tão leve para se viver, é tão gratificante você viver, e quando você começa a raciocinar as coisas, você entende que a prisão ali que estava com Pedro, ela não parou. A prisão que você vive, que você acha que é o limite final, não é. Descansa, dorme. Aquilo que você pode fazer, faz. Mas o que você não faz, não sofra. Porque se você consegue fazer, é tão simples. Se você consegue fazer, não pode sofrer, porque você consegue fazer. Mas se você não consegue fazer, também não pode sofrer, porque aí não vai resolver, você não consegue fazer. Então descansa o coração. E eu trago uma frase que diz assim: a gente nasce e morre. São as duas certezas. O meio, a gente vive. E tudo passa.
tudo se ajeita. O difícil de hoje é o teu fortalecimento de amanhã. A prova de hoje é você mais forte amanhã. Tudo passa, não se desespera, tudo passa. Tenha calma, bom E ânimo. creia em Deus, né? Sim. Ele, sendo com ele, tudo vai bem. Antes de encerrar, fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocasse uma cadeira aqui na frente de vocês e vocês tivessem a oportunidade de convidar alguém para se assentar nessa cadeira junto aqui na roda, quem vocês convidariam? O primeiro nome que vem, eu acho que eu não sei se a melhor definição é colocar Jesus. Amém. Porque Jesus, ele é tão sublime, ele é tão inexplicável, né? Que imagina a gente sentando assim, imagina a gente, é algo assim que sabe, supera o nosso entendimento. Porque ele consegue responder todas as perguntas, todos os questionamentos. Então eu acho que uma cadeira e Jesus do lado. E ele se faz presente. Amém. Né? Ele se faz presente a cada dia, a cada momento, Jesus se faz presente. Amém. Através do seu Espírito Santo, imagine a alegria dele, né? Amém. De ouvir isso, né? Amém. Porque ele é importante, convidado. o principal convidado para se sentar numa roda. E é o que os discípulos tinham ele, né? Por 3 anos ali com eles, andando no privilégio, né? De estar com o mestre, né? Dia a dia, com o mestre ensinando eles, né? Conversando de vários assuntos, né? O mestre está com eles. Né? Nós temos aqui o mestre também, né? Através do Espírito Santo, ele está sentado junto à mesa com nós, né? Isso mesmo. Amém. Então, para você aí que está nos acompanhando e tem vontade de estar aqui compartilhando a sua fé, está convidado a estar conosco. Entre em contato, né, Elias? Sim. E nós teremos o imenso prazer de receber para compartilhar a fé. Exatamente. Então, a nosso carinho, nosso muito obrigada a vocês. Como eu já disse, leva o nosso carinho a toda a família, seus irmãos, a sua família, a sua família Serginho. Né, nós temos o privilégio de conhecer alguns, né, o Ari, né, então, nosso carinho, nosso muito obrigada a todos vocês. E nosso próximo convidado, né, Elias, vem aí o pastor Eurides, que vai estar aqui conosco compartilhando a sua fé. Adeus. Então, para vocês aí que nos acompanharam, ficaram até agora, aí nosso carinho, nosso muito obrigada. E não esqueçam, né, que fé se compartilha. Vamos dar um tchauzinho? Deus Deus abençoe a todos. abençoe.